prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que debate semanalmente comunicação e também cidadania. E um dos nossos objetivos aqui, além de pegar temas importantes e aprofundá-los, é também prestar um serviço de utilidade pública, qual seja ele, aproximar você, telespectador, dos seus representantes políticos, porque aqui eles prestam contas. Tanto mais importante neste momento em que vamos escolher se vamos reconduzi-los ou se vamos apostar na chamada nova política. E eu vou debater sobre esses temas, o que é essa nova política, se quem já está na política não deve estar mais, com ele que tem história e é amigo não só da Casa TV Comunitária, mas também da Causa TV Comunitária. Eu estou aqui com o deputado federal Floriano Pêssaro. É uma alegria recebê-lo aqui, viu, Floriano? Uma alegria, Fábio. Uma alegria estar aqui com você, estar aqui com os telespectadores da Mídia Cidadã. Aliás, para falar de um tema importante, que é a comunicação, a mídia e as eleições. Nós estamos a menos de 4 meses das eleições e as pessoas precisam acordar, porque é um momento de renovação mesmo dos quadros políticos, mas a renovação não significa necessariamente não apostar em quem trabalha e trabalha direito, né? A renovação significa escolher novas pessoas e escolher aqueles que vão bem e, portanto, separar o joio do trigo. Ou seja, apostar mais nos bons nomes, né, deputado? Claro. Você imagina se você pode chegar na sua empresa e dizer, não, eu quero trocar todo mundo, não é? Porque todo mundo é ruim. Quem tem a memória, quem tem a experiência, quem tem o conhecimento, acima de tudo, quem faz certo. Porque jogar a água do banho junto com o bebê, né, o bebê junto com a água do banho, não está correto. O correto é você aproveitar esse momento eleitoral e pesquisar quem são os candidatos ficha limpa, quem são os candidatos que têm proposta, que já fizeram, que têm serviços prestados, né, que são servidores públicos de fato, de verdade. Porque é o meu caso, eu sou servidor público há 23 anos. Quem de fato trabalhou para melhorar a condição de vida das pessoas, da sua comunidade. Então é nisso que eu acredito. E obviamente uma parte desse congresso e das nossas assembleias devem ser renovadas. Mas isso não significa, como eu disse, tirar todo mundo. Significa escolher bem. Aqueles que foram bem devem continuar, porque são nossos representantes, e aqueles que não foram bem devem sair para que outros possam entrar. Deputado, a gente vai falar das suas passagens, não só pela Câmara Federal nos últimos tempos, mas também na Secretaria Paulista de Desenvolvimento Social. O senhor vai prestar contas, dizer a que veio, o que fez, o que conseguiu realizar. Mas, antes de mais nada, de onde surgiu essa sua vocação para a política? Como é que começou a sua trajetória pública? Bom, essa é uma pergunta que eu respondo com muito carinho, com muito amor, porque eu venho de uma família que tinha uma rede de lojas em São Paulo. Meu pai era comerciante, imigrante, que veio da Itália, fugindo da Segunda Guerra Mundial, e montou uma cadeia de lojas em São Paulo. Eu trabalhava nos negócios da família desde os 18 anos, comecei a trabalhar com 18 anos, mas sempre fui apaixonado pelas pessoas, sempre fui apaixonado pelo público. Mesmo nas lojas eu trabalhava atendendo as pessoas, e isso me fez gostar dessa ideia de trabalhar para os outros. Então eu procurei conhecer um pouco mais da história da política, da ciência política, me formei, fiz faculdade, ingressei na USP em Ciências Sociais, Sociologia e Política, tive a oportunidade de ter aula junto com a professora Ruth Cardoso, tinha o presidente Fernando Henrique como meu grande mestre, não é? Um grande orientador, e outros professores, e me formei na área da ciência política e optei por largar os negócios da família e, de fato, assumir a área pública, o serviço público, como a minha vocação, como algo que eu gostaria de fazer. E eu lembro que, na época, Fábio, meu pai disse assim, Floriano, mas então você não vai ganhar dinheiro, porque na área pública não é um local para ganhar dinheiro. Eu falei, não, mas a minha satisfação pessoal não é o dinheiro. A minha satisfação pessoal é a transformação que eu posso vivenciar, ver, planejar, programar, participar na minha comunidade, na minha sociedade. E é isso que eu venho fazendo ao longo de 23 anos como servidor público, sempre trabalhando na área da educação e da assistência social, influindo e mudando a vida das pessoas e da minha comunidade. Começou na cidade, como secretário de assistência social da cidade de São Paulo,
depois 2 vezes vereador da capital, eleito pela ONG Voto Consciente, o melhor vereador do Legislativo paulistano, com um mandato mais participativo, mais transparente, foi o primeiro mandato a abrir todas as contas na internet. E depois tive a oportunidade de, junto com o governador Geraldo Alckmin, assumir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, onde eu fiquei mais 3 anos e meio, eleito deputado federal já em 2014. Então é uma trajetória de vida voltada, vocacionada para a área pública, como servidor público, para servir ao público. Floriano, as 2 áreas que você diz mais defender, e claro que o mandato é sempre mais amplo, mas são geralmente naquelas que no senso comum político os candidatos ou os parlamentares não fazem muita propaganda porque dizem que não dá voto, que é justo a área social e educação. Por que você escolheu essas 2 áreas e que você faz questão de colocá-las sempre à frente e dizer que elas são sua prioridade? Não, é incrível, né, Fábio? Até porque quando eu cheguei agora no Congresso, que eu retornei ao Congresso depois de ter ficado licenciado junto com o governador Alckmin, eu fui falar com o meu líder e disse: líder, eu gostaria de fazer parte de uma comissão, aliás, de 2 comissões como titular, que é a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família. E ele falou assim: essas 2 é fácil. Difícil se você quiser estar na Comissão de Constituição e Justiça, ou na Comissão de Finanças e Orçamento, ou na Comissão que trata da Indústria e do Comércio, ou de Transporte, porque essas 2 comissões da área social ninguém dá muito valor. E eu acho incrível, porque se tem algo que a população reconhece e te dá valor, é quando você presta um serviço público de qualidade voltado para o desenvolvimento social. E eu tenho, ao longo desses últimos 20 anos, 23 anos, me dedicado especificamente aos segmentos mais vulneráveis da população. Quer dizer, o meu trabalho tem sido voltado para as mulheres, a questão de gênero, o segmento de gênero, políticas públicas voltadas para as mulheres, que empoderem as mulheres, que permitam as mulheres terem uma participação efetiva, ativa e em pé de igualdade com os homens, especialmente no mercado de trabalho, mas não só, também combatendo a violência, o chamado feminicídio, que hoje é algo que está mensurado no Brasil, a partir da Lei Maria da Penha, é possível mensurar essa violência contra a mulher. Então, a mulher, o negro, a questão racial no Brasil, que é algo muito grave e é algo que a gente não pode abrir mão de debater, de discutir e de criar caminhos para a plena integração dos negros na sociedade brasileira, integração econômica e social. Também a população LGBT, que é um outro público que eu atuo há muitos anos, um público que também sofre violência, todo tipo de violência, violência moral, violência física e até a violência sexual. E além disso, 3 outros públicos que nós consideramos segmentos vulneráveis, que são os nossos idosos. Eu tenho um trabalho muito forte com idoso, que é algo que me dá muita esperança de dias melhores, especialmente na questão da acessibilidade, mas também na questão de atividade física, lúdica e laboral. Então, idosos, crianças e pessoas com deficiência. Então, esses são os 6 públicos que eu tenho uma participação maior, né? Mulheres, negros, população LGBT, crianças, idosos e pessoas com deficiência e suas famílias. Deputado, a gente já vai partir logo mais para você falar de alguns PLs do seu mandato, até para poder prestar as devidas contas, falar da sua atuação na secretaria, mas antes só um pouquinho da política macro. O seu partido, o PSDB, vem com um candidato forte para a presidência, mas que ainda não decolou nas pesquisas. Creio que é só começar a televisão, ele vai poder mostrar o que fez aqui em São Paulo, isso talvez cole no Brasil. E tem o João Dória deixando a prefeitura para governador. Esses 2 serão os candidatos mesmo do PSDB para essas vagas ou pode ser que tenha alguma mudança? Eu vou te dizer mais, Fábio, eu acho que serão eleitos. Por que eu acho que serão eleitos? Porque ninguém tem dúvida, mesmo aqueles que não gostam do governador Geraldo Alckmin, ninguém tem dúvida de que o Geraldo Alckmin é o homem mais preparado para governar o Brasil. É o homem que governou São Paulo, um estado extremamente complexo, por 4 vezes consecutivas e fez um trabalho, teve um desempenho excepcional. Hoje é difícil comparar o estado de São Paulo com os demais estados da federação, do ponto de vista da saúde pública do estado, da educação, que atingiu o melhor indicador, dos transportes, né, especialmente nas regiões metropolitanas, e mesmo da segurança pública.
Então, o que nós queremos, como na área social, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade de criar o Bom Prato e o Viva Leite e implementar isso em grande escala no Estado, é que a gente possa fazer isso em todo o Brasil. Políticas sociais de geração de renda e de segurança alimentar para todo o Brasil, mas com firmeza, com segurança, com resultado, né? Empoderando as pessoas, ensinando a pescar e não só dando peixe, como fez os governos anteriores, né? Então, esse é o Geraldo Alckmin. E aqui em São Paulo, o João Dória, que é para manter o Estado em boas mãos. Todos sabem que o João Dória veio da iniciativa privada, não tem rabo preso, não é ficha limpa e, portanto, é um candidato que tem todas as condições de dar continuidade ao legado do PSDB no nosso Estado. Então, confiança nesses dois nomes é algo que não se discute. Não se discute, eu acho que até no momento certo. Por quê? Porque nós estamos muito antes da eleição, em que pese faltam só 4 meses, mas nós temos uma Copa do Mundo no meio, e se você anda na rua como eu ando, eu estou o tempo todo nas favelas, nas comunidades, nas regiões centrais da cidade de São Paulo, né? A minha dedicação é muito forte às comunidades mais carentes, todos que me conhecem sabem disso. O que eu percebo é que a eleição ainda não está na cabeça do eleitor. Não começou para o povo, tem razão. Então, na hora que isso começar, a ideia é que haja uma integração em torno de bons nomes. E todos sabem que o Geraldo Alckmin é o melhor nome do Brasil hoje para governar o país. Bom, uma vez, por exemplo, o Geraldo Alckmin sendo eleito deputado, eu creio que você vai ter um importante papel, naturalmente, no time governo federal. Isso é já que a gente pode prever da sua atuação na área social. E eu me recordo que quando o governo FHC lançou o Bolsa Escola, que depois, mais para frente, o PT virou em Bolsa Família, o senhor estava participante. Queria saber o que o senhor acha, depois dos rumos que... Primeiro, falar um pouquinho de como foi essa construção, que você teve uma atuação importante, e o que você acha que virou, se foi para o bem ou ele acabou sendo usado politicamente, e o que você imagina para o futuro, para esse programa que, em que pese ele é muito importante, ele é socialmente relevante, né? Eu acho que há um divisor de águas muito claro entre a gestão pública social do PSDB, ou dos governos tucanos e seus aliados, e do PT e dos seus aliados. O que aconteceu? Quando nós criamos o Bolsa Escola, o Paulo Renato, que foi o maior ministro da educação da história do Brasil, tinha universalizado o ensino fundamental. Isso foi no final dos anos 70, no final dos anos 90, que nós chegamos a 97% de criança na escola. A partir daí, nós criamos um programa que ajudasse as mães mais pobres, mais carentes, a manterem seus filhos estudando. Esse programa chamou Bolsa Escola, se chamou Bolsa Escola. Eu fui o secretário que implantou esse programa em 5.519 municípios, dos 5.561 municípios do Brasil. E esse programa dava uma renda para a mãe manter a criança na escola. Então nós cobrávamos a frequência escolar e o desempenho escolar dessas crianças mais pobres que recebiam o Bolsa Escola. Porque muitos pais colocavam a criança para trabalhar, para gerar renda e deixava de estudar. Com isso a gente diminuiu o trabalho infantil, inclusive na cidade de São Paulo, ainda na época do prefeito José Serra, nós tiramos 3.000 crianças das ruas de São Paulo. Foi um trabalho que nós fizemos quanto secretário municipal de assistência social no programa São Paulo Protege. Todos lembram disso aqui na capital. Mas, além disso, nós criamos um programa de transferência de renda vinculada à educação. Quando o Lula entra na presidência, ele mesmo diz, não, o importante é a renda que é importante. Né? A educação, ok, mas o importante é a renda. Então ele pega e transforma o Bolsa Escola, que era um programa da educação, num programa de desenvolvimento social, de transferência de renda. E apaga a contrapartida da educação como ela deveria ser. Então o programa passa a ser um grande programa de transferência de renda, mas não contempla a questão da formação da educação. Como nós, especialmente nós do PSDB, sabemos que a educação é o que salva o homem, não é? O que salva a humanidade, uma comunidade, uma sociedade, é a formação, é a educação. Se você não vincular os programas de transferência de renda à educação, na primeira crise econômica, que foi essa que nós tivemos agora mais grave, né, fruto dos desgovernos da ex-presidente Dilma, o que aconteceu com quem recebia o Bolsa Família? Regrediu. Por quê? Porque a inflação comeu parte dessa renda e as pessoas que estavam se mantendo mal e bem pelo Bolsa Família tiveram uma regressão econômica.
e não tinham a educação como ferramenta, né, como patrimônio, porque a educação, a formação, ela é um capital. Né? Então, o mais importante do que dar o dinheiro é você dar a formação, o conteúdo, a educação. É isso que vai tirar as pessoas da pobreza. Se você tiver a oportunidade de um governo eleito, por exemplo, do seu partido, e voltar eventualmente à esfera federal na área social, você pensa em corrigir esse sistema? Não há dúvida. Aliás, falei isso ao governador Alckmin, nosso candidato à presidência. Todas as políticas sociais devem estar vinculadas à formação. E o Alckmin acredita nisso. Ele acha também, isso para mim é muito claro, que toda política social deve estar vinculada a algum tipo de formação e de qualificação, seja ela profissional, seja ela acadêmica. Por isso, os programas de transferência de renda e os programas sociais devem estar alinhados com a educação, mesmo a educação primária, né? O ensino fundamental. E outra coisa importante, o Brasil deve investir no ensino fundamental. O Brasil tem gastado muito recurso público no ensino superior, que ainda é um ensino para poucos, e está esquecendo a universalização do ensino fundamental e médio. Até hoje nós temos jovens que não estão no ensino médio, que são chamados nem estudam e nem trabalham, justamente porque o governo, especialmente do Lula, esqueceu de universalizar o ensino médio no Brasil. Deputado, vamos falar um pouquinho dos seus PLs. Por exemplo, tem aqui o projeto de lei 6684 de 2009, que permite que em cidades com mais de 100 mil habitantes, onde não existam serviços públicos de saúde específicos para o tratamento de dependentes químicos, as comunidades terapêuticas sejam dispensadas de cumprir exigências da Anvisa, ou seja, desburocratizar a instalação dessas unidades. Como surgiu esse PL e a importância dele? Bom, é o seguinte, nós temos hoje no Brasil, o maior tratamento de dependência química está nas comunidades terapêuticas. Nós temos no Brasil uma lei, aliás, aprovada no governo do presidente Fernando Henrique, com meu apoio, que é a lei antimanicomial. Que essa lei criou toda uma política psiquiátrica, uma nova política de tratamento de saúde mental no Brasil. Essa política está ancorada nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, nos CAPs AD, álcool e droga, e nos CAPs infanto-juvenil. Bom, então você tem uma rede instalada. Ainda falta, na ampliação dessa rede, as chamadas moradias ou residências terapêuticas, moradias ou residências assistidas, e um espaço, um locus, onde aquele que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou algum tipo de problema de saúde mental, especialmente vinculado às drogas, possa ter uma passagem e ser acompanhado por psiquiatras ou psicólogos e assim por diante. Bom, as comunidades terapêuticas têm feito esse papel no Brasil. E a gente sempre acha que a comunidade terapêutica é uma entidade vinculada a alguma igreja, que faz algum trabalho vinculado à religião. Algumas são de fato, mas a sua grande maioria hoje das comunidades terapêuticas já tem know-how e contam com a presença de psicólogos, assistentes sociais, educadores, e que dão um tratamento em relação à dependência química muito importante. E que, ao mesmo tempo, a família é acompanhada pelo serviço social. O governo do estado tem um programa que eu tive a honra de dirigir, que é o Recomeço. O Recomeço é o maior programa do Brasil para assistência ao dependente químico e recuperação. E digo mais, tem recuperado quase 70% daqueles que são atendidos pelo programa. Ou seja, de cada 10 que entram no programa Recomeço, 7 saem sem quer dizer, a dependência química não tem cura, isso, mas saem saem com abstinência, né? Ou seja, não voltam à dependência química, ao consumo da droga, especialmente. Mas é um caso complexo e precisa ser sempre acompanhado de perto, especialmente pelo serviço social. Então as comunidades terapêuticas exercem esse papel. E as pessoas que estão lá devem ser necessariamente referenciadas a um CAPS, a um centro de saúde público, psicossocial. Portanto, não há serviço de saúde dentro das comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica é mais um serviço social. Só que há algumas localidades no Brasil em que você não tem a atenção psicossocial do CAPS. Então, você pode ter a comunidade terapêutica, mesmo que ela não tenha referenciado em algum CAPS em cidades pequenas. O projeto de lei diz isso. É para tratar as pessoas independente de ter ou não todo o serviço complexo
da saúde mental. Perfeito. Avançando, o PL 2141 de 2015 tipifica o crime de apologia e práticas sexuais com crianças e adolescentes, pretendendo assim estabelecer medidas punitivas que coíbam o abuso. Abuso infantil é terrível, né, doutor? Essa é uma chaga brasileira, né? Eu digo que é uma chaga porque ela persiste. Então é uma chaga. Nós trabalhamos nos últimos 20 anos para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu sou, inclusive, o pai da SEMESCA, que é o Conselho Municipal de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na cidade de São Paulo. Fui eu que criei, no meu mandato como secretário municipal de assistência social, e eu tenho uma preocupação enorme com criança e adolescente. Eu trabalho em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalho nessa área, e essa é uma chaga que a gente ainda não conseguiu banir do Brasil, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente por turistas, mas não só, nas estradas brasileiras, em algumas cidades de turismo brasileiro e mesmo aqui na capital. Então, o projeto de lei tipifica e criminaliza todo esse tipo de abuso e exploração de crianças. E, deputado, ainda nesse tema, eu acho perfeito e cada vez acho que a lei tem que ser mais severa e tem que haver mais fiscalização para impedir esse crime terrível. Mas também não é caso de saúde pública? Não é doente um ser que faz isso, deputado? E não tem um tratamento para isso, meu Deus? Em alguns casos são, outros casos não são. Por exemplo, quando a gente tipifica a questão da pedofilia no Brasil, é possível tipificar como um transtorno, né? Até um transtorno mental. Então é possível tipificar, dependendo do ato, dependendo da forma. Mas no caso da exploração sexual é mais difícil. Por quê? Porque pode ser um sujeito qualquer que acaba procurando em hotéis, em bares, em restaurantes, em praias, uma menina como um produto. E como você tem uma rede de prostituição, na verdade eu não chamo de prostituição, eu chamo de exploração sexual, mas para ficar mais fácil para o telespectador. Como tem uma rede de ilícito, né, de aliciadores, essa rede oferece como se fosse algo normal. Né? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas no Pará, no Ceará, em Fortaleza especialmente, em Pernambuco e mesmo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo dizerem tem um cardápio, um menu, né, de meninas e tal. E as pessoas acham que aquilo é algo normal. Não só não é normal, como é crime. Nós conseguimos tipificar no Brasil como crime. A exploração sexual de crianças e adolescentes pode levar o sujeito à cadeia. Instantes finais da nossa entrevista, o tempo urge, principalmente quando o papo é bom e principalmente quando o convidado também tem muita atuação. E nós vamos falar também da relação com as TVs comunitárias que o deputado Floriano Pêssaro sempre defendeu e sempre defende as TVs comunitárias no Brasil. Deputado, eu elenco aqui, dentre tantos, a questão da inclusão dos deficientes, que acho que é um tema também, acho que marginal também, acho que talvez na hora de ver quantos projetos de lei tem em defesa dos deficientes, talvez esse seja um que falte pessoas que os defendam, e por isso que eu falo para o senhor falar um pouquinho do projeto 752/2015, que estabelece sanções às empresas que observarem percentuais de cotas na contratação de pessoas com deficiência, ou seja, que não observarem as cotas, né? Que hoje existe, mas não é cumprida, né, deputado? Então, hoje existe, as empresas alegam que não conseguem cumprir. Há uma discussão enorme no Brasil sobre isso, e essa é uma obstinação minha. Por quê? Porque eu já trabalhei muito com pessoas com deficiência. Aliás, trabalhei na minha equipe durante mais de 20 anos com uma menina que tinha Down. E eu tenho uma visão em relação à questão da pessoa com deficiência, que a grande maioria delas, salvo em alguns casos severos, mais severos, de déficit intelectual, algum tipo de déficit intelectual mais severo, a grande maioria delas poderia ter a sua liberdade a partir do emprego. Então, o que nós vamos fazer com as pessoas com deficiência é criar oportunidades de emprego e geração de renda. Se não tiver emprego para todos, pelo menos geração de renda. Isso alivia a família, mas, acima de tudo, alivia a pessoa com deficiência. Porque na hora que ela tem o seu emprego, a sua renda, ela tem mais a autonomia. Então, vencendo as barreiras que nós chamamos atitudinais, a gente consegue promover a inclusão definitiva da pessoa com deficiência a partir da geração do emprego e renda. E o que eu tenho visto e observado, nós todos, não só eu, é que muitas empresas fazem de tudo para não cumprir a cota. Então, por exemplo, essa semana no Congresso, o debate na comissão, o debate comigo, era justamente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria,
que queria isentar da cota, o percentual de cota para pessoas com deficiência, os empregos ditos insalubres, ou os empregos que não são adequados do ponto de vista do ser humano em geral, e em especial da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, uma fábrica de tintas. Então tem sei lá, um setor de radiologia. Então, descontar as pessoas que trabalham nesses setores, que são setores insalubres, do total da cota. No fundo, as empresas querem diminuir a quantidade de pessoas que elas devem contratar. E eu não aceitei esse argumento. Eu disse que não. Se você não pode colocar uma pessoa com deficiência num local insalubre da empresa, você compensa esse percentual de cotas em outros lugares da empresa. Perfeito. Né? O que não pode é abrir mão do percentual de cotas, que já é baixo e não é cumprido no Brasil. E pode ter certeza, do que depender do meu trabalho, do que depender do meu compromisso com as pessoas com deficiência e suas famílias, nós vamos trabalhar para que as empresas sejam penalizadas caso não cumpram a cota. E essa penalização é pecuniária, vai pagar multa. Deputado, para encerrar o programa, eu quero primeiro agradecer a sua presença, mas deixar a câmera aberta para que você fale agora aquelas pessoas que eu creio que você tem encontrado, porque é um deputado que vai às ruas, que interage com a população, aquelas pessoas desesperançadas na política, né? Por que ainda apostar na política, acreditar que há bons nomes na política e, por fim, falar também aí da importância do canal comunitário para a sociedade e também para a área que você escolheu defender, que é a área social e a área da educação. Bom, primeiro dizer que não vejo saída fora da política, né? Então esse é o primeiro ponto. E dizer que nenhum político que está lá, mesmo esses que carregam mala de dinheiro, etc., estão lá por acaso. Todos foram eleitos, todos foram escolhidos. Alguém votou nessa turma que está lá. Eu acho, Fábio, que nós temos uma oportunidade imensa agora. Nós estamos há 4 meses, um pouco menos de 4 meses das eleições. É um momento de você parar, refletir, estudar a história de cada candidato. É difícil, eu reconheço que é difícil. Nós temos que escolher 6 candidatos, um presidente da República, 2 senadores, um governador, um deputado federal e um deputado estadual. São 6 pessoas. Né? Eu já tenho escolhido o meu candidato a presidente, senadores ainda não defini, governador já defini, deputado federal é mais fácil porque sou eu mesmo, eu vou votar em mim mesmo, estadual estou escolhendo. De qualquer maneira, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Eu mesmo, que estou no meio político, ainda não escolhi meus candidatos ao Senado. Mas é uma lição de casa. Por quê? Porque nós temos que escolher bem pessoas que têm um compromisso especialmente com a área pública. E faço aqui um pedido a você que nos assiste. Procure candidatos que tenham compromisso com a área social, educação e assistência, acima de tudo. Assistência social, saúde, aqueles candidatos que podem, de fato, melhorar a vida das pessoas. Porque melhorando a vida das pessoas, a questão da habitação, da saúde, da educação, a gente consegue ter um povo melhor, né? Um povo mais instruído, um povo que vote melhor, um povo que trabalhe melhor. Isso vai gerar renda, emprego, faz o país crescer. Então procure candidatos comprometidos com a área social. É o meu pedido a você que nos assiste. E a TV Comunitária, o meu muito obrigado, porque vocês abrem uma possibilidade de um canal direto com a população que nós não teríamos em nenhum grande canal de televisão. Ao contrário, nas grandes redes de televisão, a gente só vê tragédia e só vê a parte ruim. Vocês não vão me ver em canais como a Globo, Record, Bandeirantes, etc. Por quê? Porque lá a gente só vê quem carrega a mala, quem paga propina. Quer dizer, os bons políticos a gente não vê lá. E não vendo lá, a gente fica com uma visão, Fábio, muitas vezes distorcida da realidade. Quando você olha para os canais de televisão comum, ou normais, o que você vê lá? Você vê só coisa errada. Será que não tem ninguém fazendo coisa boa? Mas aqui você vê coisa boa. Deputado, obrigado muito pelo apoio às TVs comunitárias, viu? Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado. E obrigado a você, telespectador. Esta edição do programa Mídia Cidadã fica por aqui, mas eu convido você a continuar acompanhando a telinha da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!